estamos seguindo essa história. Terminamos o livro de Esdras. Fizemos há pouco tempo, não tem muito tempo, fizemos Neemias. E agora vamos fazer Esther. É um texto relativamente pequeno, tem apenas 10 capítulos, mas tem uma história muito interessante sobre a confiança em Deus e sobre aquilo que Deus faz por meio do seu povo em qualquer lugar, independente das circunstâncias. Primeiro capítulo, livro de Esther. Quem encontrou, diga amém. Bom, nós agora estamos no reinado dos Medos e dos Persas. Quando Babilônia chegou bem no apogeu da sua glória, com todas as honras, com todos os poderes, e todos nós sabemos que Deus tira e põe governos do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. O intransponível poder da Babilônia também não durou para sempre. Sabe-se pelos arqueólogos que Babilônia tinha uma muralha com aproximadamente 25 metros de largura e 90 metros de altura. Tinha alicerces que passava a 12 metros de profundidade. Tudo isso feito em pedras. Isso fazia dela uma cidade intransponível. Ninguém nunca poderia imaginar que o persa Ciro, junto com a Média, que também estavam sob o comando de todos, conseguisse mergulhar por baixo da única fonte de água que alimentava isso e passar pelo subterrâneo das águas com uma tropa. E naquela noite em que Beltesazar mandou buscar o banquete todo-poderoso, chamou os cálices dourados da prata e do ouro que tinha na casa do Senhor e arvorou para si o título de Deus, e estava embriagado com as suas prostitutas e com os principais do reino. Um dedo de mão de homem escreveu na parede a sentença de sua morte. Foi uma loucura, todo mundo já sabe. Ninguém sabia o que estava escrito. Convocou-se todos os adivinhos e sábios e poderosos, até chegaram a Daniel, que leu Mene, Tekel, Ufarsim, quer dizer, contou Deus o teu reino, e você foi achado em falta, foi pesado na balança. Pesado foste na balança e achado em falta, e contou Deus o teu reino e acabou. Foi na mesma noite, Babilônia deixou de ser Babilônia e passou a ser a Média e a Pérsia. Depois de alguns anos de mudança de governo, Dário, Ciro, e você sabe que Ciro já tinha feito um decreto, então agora nós estamos com Assuero, o Xerxes. E a Pérsia tinha crescido de tal forma, de extrema capacidade, que reinava da Índia até a Etiópia. Tinha 127 províncias, e suponho que são 127, se fosse hoje seriam 127 países. Quando Ciro decretou aquele processo sobre Israel, mandando o povo voltar para Jerusalém, ele falou assim: eu sou Ciro, rei dos reis, porque Deus, o Deus do céu, me entregou todos os reinos que estão na terra. Então ele era a potência maior de todos os outros grandes e pequenos reinos, estava debaixo do seu comando. Imagine que nós tivéssemos hoje um reino onde apenas um comandante tivesse o poder sobre Brasil, Argentina, Índia, Japão, Estados Unidos, Austrália, Europa, enfim. Que ele tivesse 127 países no seu comando. Obviamente com a quantidade menor, porque o país não era tão volumoso quanto hoje. Mas é só para vocês entenderem o poder que chegou à Média e à Pérsia. Toda essa glória que tinha, e todos aqueles. E aí quando, nesse tempo, ele mandou buscar o rei, assentou-se no trono, e no terceiro ano do seu reinado, ele resolveu fazer um banquete. Convidou todos os príncipes e servos, no qual se representou a escola da Pérsia, e os nobres e os príncipes das províncias
Imagine que ele mandou trazer representações de todas essas 127 províncias, de todos esses 127 países, e juntou então uma quantidade absurda de pessoas dentro da cidadela de Suzã, que era naquele contexto a capital do mundo. E ele mandou fazer uma festa que durou 180 dias. Então imagine 6 meses comendo e bebendo às custas do rei. O rei tinha muito para dar. Com todos os ornamentos de ouro, prata, linho fino, com tudo que tinha direito. E todas as glórias estavam sendo mostradas, porque o rei queria mostrar o poder e a glória que o Senhor Deus do céu. E olha que incrível, isso não ficou fora dos princípios. É bem verdade que o paganismo, as pessoas não conhecem muito a Deus e termina passando fora dos planos. Mas o Ciro, por exemplo, quando tomou conta de toda aquela posse, ele tinha toda a consciência que foi dado a ele pelo Deus do céu. Não era necessariamente um religioso, não fazia parte da cultura do judeu, não era aquele povo que pertencia ao povo de Deus, mas ele disse assim: o Deus do céu, naturalmente está acima de todos os deuses, ele me deu todos os reinos do mundo. E foi ele que me mandou que o judeu voltasse para Jerusalém para fazer um templo a ele. Então, esse Xerxes, esse Assuero, como mais propriamente chamado, tinha toda essa glória e estava mostrando com todas as honras, com todo o povo que estava ali. Mostrou as riquezas da glória, o resplendor do seu reino, sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias, 6 meses aí para completar. Mas quando terminou esses 180 dias, ele achou que era pouco. Então ele resolveu, disse assim: eu vou ampliar essa festa, pode agora convocar todos os homens do reino, toda a cidadela de Suzã. Agora a capital inteira pode se reunir numa festa e vocês podem servir. Agora que às vezes eu costumo brincar, né, numa força de expressão, e você vai para uma festa tão nobre, tão poderosa, tão rica, que se for no Gama, por exemplo, alguém perguntar assim: qual é o endereço? Não se preocupe com o endereço não. Quando você chegar no Gama, pode descer na primeira parada, sentar no banco, o garçom vai passar servindo. Imagine isso. A ordem era: dê tudo quanto as pessoas pedirem, sirva do melhor vinho que tiver, com toda a comida e bebida à vontade, por 7 dias, para toda a nação, às custas do reino, para todas as 127 representações de províncias, e mais toda a nação ali, toda a cidadela de Suzã, que era a capital, às custas do rei, por 7 dias a mais, além dos 180. Achava-se. E ele disse assim: tanto aos grandes como aos pequenos, tanto aos nobres quanto aos pobres, toda a população, todo o povo pode festejar à vontade. Esta é a glória do rei da Pérsia e da Média. Não sei se vocês observam os detalhes. Quando o Ciro entrou, era Média e Pérsia, agora virou Pérsia e Média, e no final virou só Pérsia, porque as coisas, a política vai fazendo isso, vai crescendo também nessa proporção. E então, você imagina isso no pátio do jardim, do palácio. Havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura, atados de cordão de linho de púrpura, argolas de prata, colunas de alabastro, armação de leitos, era tudo da mais perfeita qualidade, e tudo com vasos e várias especiarias. Havia muito vinho, e graças à generosidade do rei, todo mundo podia beber sem constrangimento, como estava escrito. O rei havia ordenado a todos os oficiais da casa que fizessem tudo segundo a vontade de cada pessoa da cidade. Agora o cara é o dono, todo mundo vai fazer isso. Agora, aproveitando esse detalhe, a rainha também resolveu fazer uma coisa particular com as suas mulheres. Chamou as mulheres, naturalmente suas amigas, e a rainha Vasti também deu um banquete às mulheres na casa do rei. Chama todo mundo. Então, você imagine que naquele contexto, toda aquela glória, e não tinha ocasião para guerra, porque praticamente todos esses países, né, e depois a gente vai ver mais na frente que, com exceção da Grécia, né, que futuramente, logo tempos depois, foi quem atacou os medos e os persas e tomou o poder, e virou a Grécia. O domínio passou para a Grécia. A estátua do Nabucodonosor está aqui, aquele sonho da estátua. A cabeça de ouro, que era a Babilônia, já morreu.
que agora estão nos dois braços, peito e braços, que é a Média e a Pérsia. Depois morre a Média e a Pérsia, entra o ventre e as coxas de bronze, que é a Grécia, o terceiro governo mundial, e depois disso entra as pernas de ferro, que é Roma, o mais longo de todos, o mais rígido, o mais cruel, o mais tirano, e aí vai ficar os pés, que era metade de barro e metade de ferro. É o governo da democradura. Parece democracia, mas é ditadura, que é parte do governo atual, com mais um anticristo, que vem a pedra maior, que é o nós aguardamos que Jesus, que é a rocha principal, cai em cima dos pés, que é o governo do anticristo. Desmorona tudo e apaga tudo e fica tudo para a glória dele, o rei dos reis e senhor dos senhores. Isso é escatologia, fica para depois. Mas o que aconteceu? Nesse mesmo contexto, com toda essa glória, com todo esse poder que tinha, o rei naturalmente tinha sua vaidade, né? Sua vaidade pessoal, que ele não está fazendo uma festa dessa só para servir o povo, não. Ele queria, conforme está nos textos anteriores, ele queria mostrar a sua riqueza, a sua glória, o seu poder e o seu reino. Ele queria mostrar, esse é o reino de Assuero, grande rei Assuero, dono do mundo, rei do mundo, que tem tudo. E uma das coisas que todo homem, principalmente com esse poder todo, tinha a esnobar, era que ele tinha, talvez, dentro do seu contexto, a mulher mais bonita que tivesse em todos os reinos, em todas as terras. E então supunha que a rainha Vasti fosse uma dessas mais nobres, mais belas, e estava ali com todos os requintes e com toda a sua beleza, e todas as suas joias e tudo que tinha direito, porque ela era a mais nobre de todos os reinos. O rei diz, bom, final da festa, 187 dias de festa com toda essa população todo dia, só falta uma coisa. Vai lá os meus eunucos, coloca a coroa real na cabeça da rainha e traz ela com todo o seu vislumbre, com toda a sua beleza, para eu mostrar que entre todas as suas riquezas, veja aí o detalhe, ele passou 180 dias mostrando riqueza e glória, mostrando poder e honra, mostrando toda a sua grandeza do reino. Faltava mostrar o que suponhamos seja a maior de todas as suas riquezas. Mostrar que ele era dono da rainha mais linda, mais bela, mais gloriosa, mais poderosa de todas. Coloca a coroa real sobre a rainha, que ela vai, desfilar para todo mundo ver que além de toda essa glória, o rei tem a melhor de todas as rainhas. Mas como vocês sabem, a vaidade humana é sempre presente na vida de todos. A rainha estava muito empolgada lá nas suas reuniões, muito tranquila, e ela achou que devia fazer um charmezinho daqueles que foi feito fora da hora. Fez lá uma ondinha com o rei, e disse assim, que? O rei me chamando? Estou ocupada, estou com as minhas amigas, as minhas súditas, eu estou aqui muito envolvida na minha reunião, também não vou a lugar nenhum, não, majestade, mas o rei, é o rei que chamou, o rei, e a lei dos medos e dos persas era tão incrível, que se você fosse à presença do rei sem ser chamado, não tinha essa história de dizer assim, desculpa aí, fora daqui, não, você entrou aqui por quê? Eu entrei, alguém chamou você? Não, então leva ele para a forca, morte certa. Por quê? Porque havia-se uma cultura, desde Nabucodonosor, desde os outros reis, Beltesazar, e os poderosos, Ciro e outros mais, havia-se a cultura que o imperador, que esse grande rei de todas as coisas, era como se fosse um Deus. Ninguém entra na presença desse Deus sem ser chamado e com todas as reverências e com tudo que tem direito. E naturalmente, ninguém poderia também recusar a chamada do rei. Vem aqui que o rei quer te ver. Não tinha essa história de dizer, não, estou ocupado, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não, simplesmente o rei chamou como se fosse a voz de Deus. Principalmente dentro daquela cultura que eles acreditavam que realmente era a voz de Deus. A gente já passou por vários textos, e vocês se lembram, que houve até lei, decreto real, sugerido pelos próprios súditos do rei, pelos magos e sábios do rei, dizendo assim, que se decrete aqui que ninguém faça oração e nem peça a Deus nenhum, a não ser ao rei.
Porque o rei é o nosso Deus. Tudo que pedir a ele, ele dá. Então, se você tiver algum pedido, passa para o rei. Se você pedir para outro Deus, seja lá qual for, que seja morto, queimado na fornalha ardente. Você se lembra da história? Para você ter uma ideia do poder que tinha esse rei. E aí, então, por que a rainha de repente resolveu fazer esse charme e disse que não irei. Diga para o rei que eu não posso ir. Agora, imagine esse constrangimento, o poderoso rei que domina sobre 127 províncias do mundo inteiro, que tem toda a glória e toda a riqueza e todo o poder e toda a majestade que alguém possa imaginar que tenha, ele não tem poder sobre a sua rainha. Não lidera a sua própria casa ou a sua própria esposa. Isso é um negócio assim um pouco mais. O texto diz que a sua fúria acendeu profundamente. Eu não acredito no que estou ouvindo, eu não posso entender isso. Mas você imagina aqueles eunucos se tremendo todinho. Majestade, eu chamei, falei, mas ela disse que não vem. Simplesmente não vem. E ponto final. E mesmo numa cultura como essa, onde o rei era soberano, vocês vão ver que o rei está sentado num trono, por exemplo, e se a própria rainha entrasse na presença dele sem autorização, se ele não quisesse que ela morresse, ele tinha que levantar o cetro. Se ele não levantasse, ficar só olhando para ela assim, sem falar uma palavra, os súditos a pegariam e levariam para a forca e a matariam. Ele somente poderia dizer: pare. Se ele não fizesse nada, seria morta. Então era um poder, como dizer assim, como alguém pode se pronunciar perto de uma pessoa dessa, ou dizer alguma palavra? Qualquer palavra mal falada poderia custar a sua cabeça. Mesmo que o rei fosse generoso, a própria lei sugeria coisas como essa natureza. Mas nós vamos, dentro do contexto de Esther, vamos aprender algumas coisas interessantes. Porque nós estamos num rei dos mais poderosos que você pode imaginar. Numa glória de império. Mas nós vamos ver uma coisa. Deus pegar pessoas simples, que fazem parte do seu povo, e colocar lá na cúpula, lá em cima. Sem precisar de eleição, sem precisar de campanha política, sem precisar de voto, sem precisar de chantagem, sem precisar de nada. Mas Deus faz assim. Ele pegou Davi de entre as ovelhas e transformou em rei de Israel. Ele pegou José de lá do calabouço, da prisão, na masmorra, e transformou em governador do Egito. Ele pegou Esther lá da cidadela de Suzã, escrava dentro daquele contexto, e a transformou em rainha. Ele pegou Mordecai, seu tio, que era somente um escravo, condenado e sentenciado à morte pela segunda pessoa mais importante depois do rei, e o transformou em primeiro-ministro da Pérsia, com esses 127 províncias. Deus faz assim, pega do nada e leva para onde Ele quer, porque a Bíblia diz assim: Ele é quem levanta e abate, é Ele que faz subir e faz descer, é Ele que põe e é Ele que tira. E o povo de Deus não pode ser povo de Deus enquanto não acreditar nisso com toda a convicção, e nunca deixar de orar pela nossa nação com esta visão: Deus, o Senhor é quem tira, o Senhor é quem põe, então dá-nos o que nós precisamos. Essa visão que esse povo está mostrando, nós vamos ver no livro de Esther. Mas aqui no começo, a preocupação do rei é outra. Chamou a rainha não veio. Mas o rei também não decidia nada sozinho. Como todos os reinos inteligentes, ainda que não era uma política democrática, não era um governo democrático, era um governo ditador, imperial, onde a palavra do rei era tudo que valia. Mas o rei inteligente não governa sozinho, pede sugestões. Tem sábios, tem uma cúpula de sábios, todos os sábios, não sei se vocês se lembram, até os povos dominados, como foi no caso dos judeus, Babilônia, quando Nabucodonosor trouxe o povo judeu à escravidão, ele sabia que lá em Jerusalém havia muita gente sábia.
Ele sabia disso. Ou vocês acham que a história do rei Salomão não percorreu o mundo inteiro, em todos os textos, em todos os termos, e que homens inteligentes e sábios haviam em todo o governo dos judeus? E o que fez Babilônia? Pega todos os nobres, os mais sábios, os mais inteligentes, coloca ali, prepara eles, dá a eles o melhor tratamento, a melhor comida, ensina a nossa língua, muda o nome deles, tira a identidade deles e coloca, faz de conta que eles agora são babilônios, eles agora são caldeus. Nós queremos usufruir de toda a sabedoria que eles possuem, porque quando o rei precisar de alguma coisa, chama um sábio. Foi por isso que entre esses sábios, você sabe que teve Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, aqueles homens que na hora do maior desespero dos reis, tinha que chamar o Daniel para chegar lá e dizer: é isto aqui. E a palavra desses sábios valia muito em todos os seus contextos. E agora, esses sábios estão lá. Vários sábios estão na Pérsia lá. Não judeus propriamente dito, mas mesmo a cúpula da maior inteligência, e eles também usavam magos, feiticeiros, todos aqueles que eles achavam que pudessem ajudar. Chamam-se os sábios. A rainha não veio. Faz uma reunião secreta aqui. Vamos aqui para o gabinete. O que eu faço? Que decisão é essa? O que eu tomo? O que eu digo? O que eu devo fazer numa situação dessa? Aí então os homens se sentam, planejam, estudam, e vem Memucã, que era praticamente a pessoa do primeiro-ministro nesse momento, o homem mais sábio e o conselheiro mais nobre, mais eficaz, e disse: olha, eu acho que a gente precisa refletir numa coisa. O rei apenas não foi o único que foi ofendido. Porque você pode imaginar que aqui nesse lugar, aqui por exemplo, tem 127 países ou províncias naquele contexto representados. Você pode imaginar que o mundo inteiro está aqui para ver a glória do rei, e entre a glória do rei e a sua rainha é a maior? Você pode imaginar que todos esses homens vão voltar daqui frustrados, dizendo que o rei não teve poder de mostrar, apesar de ter mostrado tanta glória, tanta riqueza, tanto poder, não teve poder de mostrar a sua própria esposa, a rainha, que ela não obedeceu a sua voz, que ele não tem comando dentro da sua casa? Que rei é esse que é vencedor de batalhas, que conquistou o mundo inteiro, mas não conquistou a sua casa? Isso não foi só para o rei. Agora, amanhã, quando essa notícia sair lá fora, dizer assim: entre todas as províncias, e entre todas as cidadelas, em todos os reinos, em todos os príncipes, quando essa história disser assim: o rei chamou a rainha e ela não veio, o que o senhor acha que as mulheres de todo o mundo vão fazer com seus maridos da agora para frente? Vão fazer o charminho e dizer: não vou. A rainha não foi, por que eu tenho que ir? Não vou. E então, se o rei quiser corrigir isso aí, em outras palavras, vai ter que renunciar à sua rainha. Vai ter que abrir mão dela. Mas ele é a mais bonita que tem. Não vai ter que ter com ela. Acabou. Eu não vou encontrar outra tão linda, né? Mas vai encontrar outra que lhe sirva, que lhe seja fiel e obediente quando você precisar. Então que se decrete agora que a rainha nunca mais, e olha, e foi ainda muito nobre, porque os reis poderiam ter dito assim: leve para a forca agora, mas isso não aconteceu. A rainha acho que viveu pior do que a forca. Nunca mais entre na presença do rei. Então uma pessoa que tem uma glória de ser a rainha de 127 países, ou seja, a rainha do mundo, agora será destituída da sua função, que arranque dela a sua coroa, que tire dela esta glória, que ela não seja mais rainha e que jamais possa se apresentar diante do rei. Então vejam bem, o rei tem naquele contexto um harém, ou seja, muitas mulheres. Então lá tem um grande, vamos dizer, um grande palácio, um lugar reservado à residência dessas muitas mulheres,
que o rei as chamava de concubinas, as concubinas do rei, que moram ali. Estão lá aos cuidados de X eunucos. E do outro lado, vamos dizer, a residência da rainha, uma privilegiada, com todo o poder, com toda a glória, aqui mora a rainha, porque ela não é uma concubina, ela é a esposa do rei. Então ela está lá com toda a glória, sentada em cima do trono, com todos os luxos e tudo que ela tem direito. Saia daqui, desse palácio, e vai lá para a casa das concubinas, com uma diferença. As outras concubinas, ocasionalmente, ainda pode cair na graça do rei e dizer, vem cá, hoje você fica comigo. Ela não, jamais entrará na presença do rei. Sua coroa será tirada, não será mais rainha. Porque o rei precisava deixar uma coisa clara para todos os súditos, e ele usou essa expressão no texto assim, que cada homem seja o senhor da sua casa. Essa é uma lei persa. É uma lei persa. Mas é só persa. Parece que na lei dos judeus também, o homem é o líder da sua casa. Parece que nas culturas doutrinárias de Paulo, o homem é cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça do homem ou da igreja. E obviamente, nós não estamos falando de tirania, nem de domínio áspero e bruto. Estamos falando de liderança. Liderança é uma coisa tão impressionante, porque é diferente da chefia, do poder pela patente. Porque chefe, as pessoas o seguem, obedecem, porque tem medo da sentença. Líder, as pessoas o seguem, porque acham que ele tem uma visão que vale a pena. Então, quando você pensar na liderança, quando você pensar no comando da sua casa, você não é o tirano que pisa e manda e ordena, porque ninguém... o texto da Bíblia diz assim, maridos amem, mulheres se submetam. E mulheres não se submetem quando não são amadas. E homens não aceitam em submissão, não têm direito à submissão quando não amam. É uma coisa que depende da outra. Mas esse comando aqui é um comando também de toda a cultura judaica e de toda a cultura bíblica, que diz respeito, o homem lidera a sua casa. Porque numa democracia de duas pessoas, quando homem e mulher se casam, não dá para ser democracia. Porque numa votação de duas pessoas, não vai ter vencedor. Tem o marido e tem a mulher. Vamos comprar um carro? Vamos. Preto ou branco? Branco. Preto. Branco. Preto. Não. Eu voto no preto e eu voto no branco. Que dia vai sair o carro? Não vai sair nunca. Então tem alguém que tem que dizer qual é a última palavra. Alguém tem que dizer, não, eu vou comprar esse aqui, dessa cor aqui, por minha conta, né? Ainda que dentro dessa sátira que as pessoas dizem aí, diz que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço, leva a cabeça para onde quer, né? Aí diz assim, meu bem, compra branco. Vai. Termina passando por cima, né, Marcão? Marcão que é ali de casais sabe disso. Mas, veja, então, o Memocante, se bem parecer ao rei, promulgue da parte do rei, um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revolte, porque lei dos medos e persas pode ser a pior de todas. O rei não pode voltar atrás, porque seria dizer assim, ele não é um Deus? Como ele disse uma coisa e agora se arrependeu? Não pode voltar atrás. A lei, nesse caso, vai contrária até a sua própria ordem. Então que se coloque agora entre essa lei, que não se volte, que Vaste jamais entre na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. E quando for ouvido então esse decreto, todo o povo vai saber o que aconteceu. E aí então as mulheres darão honra a seus maridos, tanto o maior como o menor, o mais importante quanto o menos importante. E o conselho pareceu bem aos ouvidos do rei e dos príncipes, e assim seja feita. Porque havia o seguinte, enviou cartas a todas as províncias do rei,
E a cada província, segundo o modo de se escrever a cada um, porque tinha idiomas, né, diferentes. Estamos falando de um mundo. O modo de se escrever aqui, em cada língua, né? O cara está lá, é o rei do mundo. A Índia fala um idioma, a África fala outro. Escreva, traduza para todas as línguas, para todas as escritas, escreva cada um segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor da sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Ordem do rei da Pérsia, que naquele contexto era o rei do mundo, era o rei do universo. E essa também é uma premissa do nosso rei dos reis, que nós tenhamos. Porque responsabilidades são assim. Comando, voz de comando, traz autoridade, traz privilégios, mas traz também responsabilidades. Então, vamos imaginar que homens e mulheres, e Deus vai cobrar de ambos, vou dizer assim, se os seus filhos se perdem por um descuido de algum dos dois, Deus vai cobrar de ambos. Mas pode ter certeza que a fatia maior, a fatura mais cara, é do homem. Algumas coisas não dão certo na vida de seres humanos, pai de família. Algumas famílias se despedaçam, e Deus obviamente vai cobrar de cada um deles. Mas não se esqueça, a fatura cara é a do homem. A mulher paga também uma fatiazinha, dependendo da situação. Em todas as situações, quem tem a patente é que é responsável por tudo. Eu não sei como são hoje os militares, mas eu tive um chefe na Defesa Civil que era militar reformado, era general. E quando ele via a esplanada cheia de pessoas fazendo greve, ele achava estranho. Ele comentava com os outros colegas e com a gente, dizendo assim, olha, lá no exército não faz greve. E como que acontece? O soldado vai lá para o sargento e diz assim, sargento, a gente está ganhando pouco. O soldado está ganhando pouco. Ele falou, quem falou? Quem foi que disse? Aí o soldado diz assim, eu. Ah, tá. Aí o sargento vai lá para o comandante e diz, comandante, os soldados estão ganhando pouco, precisa aumentar. Como? Quem falou? Eu estou dizendo. O comandante vai para o general, e se for preciso, o general vai até o presidente da república, e quando o general fala com o presidente da república, ele não fala que fulano está dizendo, que o povo está reclamando, que não sei quem está falando, que o grupo ali, que a sociedade, que as mulheres dos militares, não sei quem está pedindo, não. Quem falou? Eu falei. Eu estou dizendo. Assume 100% da responsabilidade. Se der errado, a culpa foi minha. Se der certo, o privilégio foi nosso. É assim no comando. Donos de casa, pais de família, pode ter certeza que a fatura é sua. Se alguma coisa der errada, o Senhor vai perguntar para você. Ah, mas eu tive uma mulherzinha muito cabeçuda. Ok, você tinha que ter liderado ela. Não sei se vocês observam, mas eu acho que é muito próprio do apóstolo Paulo dizer assim, eu preciso de um obreiro. Ele chama Timóteo lá, Timóteo, como é que está a igreja? A igreja está boa. Mas eu vi que você cresceu, tem muitas congregações aí, tem muitos obreiros aí. Você está precisando de homens aí para liderar esse trabalho. Estou precisando mesmo. Vai, faz os obreiros aí, forma obreiro aí, coloca, distribui responsabilidade aí, coloca obreiro em todo lugar. E onde eu arrumo esses caras? Olha, eu vou dar uma dica. Vai na casa deles. E lá na casa deles você descobre algumas coisas. Entre elas, ele é líder da sua casa? Governa bem a sua família, a esposa é submissa e os filhos estão sob comando? Se forem, pode trazer para cá que eles dão conta. Se não forem, não traga. Não funciona. Quem não consegue governar uma casa, não vai conseguir governar uma igreja. Não vai conseguir governar um reino, uma província. Não vai ter condição de dirigir um ministério. São coisas pequenas do reino. Mas aqui nós temos uma história
estamos numa história pagã, né? Porque os medos e os persas não são necessariamente o povo de Deus, mas havia influência do reino em todos os lugares. Influência bíblica está em todos os contextos. E esses sábios aqui, com certeza, que deram sugestões, que avaliaram, tinha muitos deles com influência dessa cultura bíblica de que Deus criou o homem e a mulher e colocou uma sequência, assim como fez no céu. E no céu, todo mundo sabe que Deus é 3. E eu disse não é porque o contexto, não é a conjugação verbal está incorreta, não. É porque ele é 1 e ao mesmo tempo ele é 3. E nenhum é maior do que o outro, nenhum tem mais poder e mais glória do que o outro, mas lá na ordem hierárquica que eles administraram, não tem como você não falar Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem como você não colocar um abaixo do outro, porque lá tem uma ordem hierárquica estabelecida por eles mesmos para ser assim. E não adianta tentar mudar o contexto. E numa família é assim: marido, mulher e filhos. E a ordem é essa. E quando nós invertemos essa ordem, nós também perdemos valores e arcamos com consequências drásticas na nossa sociedade, de filhos deturpados, de situações bem difíceis de ser resolvidas, porque valores, quando são invertidos também alguns padrões, até de moralidade e de responsabilidade social. Por isso, tem aqui uma lição. Bom, então nós vamos ver no seguinte capítulo, Deus vai conduzindo as coisas aqui nesse texto, vai mostrando, Deus vai sempre mostrando que está no comando. E tem uma curiosidade interessante. É que o livro de Esté, em todo o livro de Esté, nenhuma vez, nenhum versículo fala a palavra Deus. O texto não tem a escrita de Deus. O texto tem a presença de Deus. E Esté é uma exceção à Bíblia, em todos os demais, porque todos os textos bíblicos, por mais que o judeu reverenciasse muito o nome de Deus, mas eles falavam de vez em quando na hora certa. Mas aqui não vai ser dito. Mas nós vamos ver a presença dele tão nítida, a ponto de no versículo 4, versículo 14, capítulo 4, versículo 14, dizer assim, de Assuero dizer para Esté assim: pode ter certeza que pode ter sido para essa hora que você foi colocada como rainha. Ou seja, foi Deus que colocou você aqui. E foi para momento como esse. Nós vamos ver o Senhor Deus pegar os pequenos e levar para as alturas e colocar a voz de comando na mão deles, e a razão na mão deles, o domínio, a liderança na mão deles, porque por meio disso Deus está de certa forma comandando o mundo. O reino que o pessoal estava na aula nós estávamos ali no perspectiva, né, falando sobre o reino de Deus. E o reino de Deus é muito impressionante, dinâmico, poderoso, porque Deus reina no mundo inteiro, mas não está localizado num termo geográfico. Ele reina no coração das pessoas, em todos os lugares, em todos os contextos, em todos os cantos. E nunca precisou usar uma arma, mas por causa da sua voz de comando, as armas são colocadas no chão. Vamos orar ao Senhor.